Salmos 130, 1 a 8. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguarda ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Deus criou-nos para ele, para nos satisfazermos plenamente nele. Há em nós um vazio tão grande, podemos dizer até infinito, que nada deste mundo, por mais que tenhamos, pode preencher. Pois um vazio infinito só pode ser preenchido por algo infinito. Alguém infinito, que é Deus. Os meios de graça, que alguns chamam também disciplinas espirituais, são como que as autoestradas que Deus abriu para nós irmos até Ele, acedermos a Ele. Ele que é o oceano infinito que nos pode satisfazer plenamente. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3,11 que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Isso não significa que não haja muitas pessoas a buscar a Deus, a buscar Jesus para que Ele as abençoe, as proteja. O que Paulo diz aqui em Romanos 3,11 é que não há ninguém que busque a Deus por Deus, porque o deseje acima de todas as coisas, porque o ame de todo o coração, de todas as forças, toda a alma, todo o entendimento. Se os meios de graça são apenas para obtermos as bênçãos que queremos de Deus, na realidade estamos a buscar a Deus, mas não por causa de Deus, mas apenas por aquilo que Ele nos pode dar. Isso não significa que Ele não nos dê, mas esses meios que estamos a usar, que chamamos meios de graça, não nos estão a levar a Deus. Para entendermos essas autoestradas que nos levam até Deus, que são os meios de graça, Deus tem que agir primeiro em nós. Tem que nos levar a desejá-lo. Para isso, Ele muitas vezes leva-nos às profundezas. Como o salmista diz aqui, das profundezas. Ele estava nas profundezas e das profundezas ele clamava ao Senhor. Ele pedia que Deus escutasse a sua voz, que os seus ouvidos estivessem atentos à voz das suas súplicas. Deus tem que agir primeiro em nós, tem que nos levar a desejá-lo e por isso Ele nos leva às profundezas. Ele permite situações na nossa vida. Ele desenha circunstâncias na nossa vida que nos levam a clamar a Ele, a suplicar-lhe que Ele nos atenda. Neste salmo nós vemos o salmista em algumas dessas autoestradas que são os meios de graça esses que podemos relacionar com 3 palavras: perdão, palavra e presença. A primeira autoestrada que leva o salmista e nos leva a nós também a Deus é a confissão do pecado. É quando nós confessamos o nosso pecado que nós somos levados até ao perdão de Deus. O Deus que tem de ser temido. É o que o salmista diz aqui. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Deus perdoa-nos quando nós vamos a Ele em arrependimento. Ele faz isso para que nós o encontremos como um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus que não nos condena pelo nosso pecado. É quando entendemos o que Jesus fez na cruz. É quando entendemos quão grande é o nosso pecado, o quanto ofendemos a Deus na nossa escolha em vivermos longe dele, em desobedecer-lhe, em rejeitá-lo, em nos rebelarmos contra ele e por causa disso cometendo toda a sorte de pecados. É quando entendemos que Deus nos podia condenar e se o fizesse estava a ser plenamente justo. Ele estava a observar as iniquidades. Mas se ele observar as iniquidades, quem subsistirá? Diz o salmista, e dizemos nós, quando vamos a Ele com este entendimento, com o entendimento que Ele nos podia condenar, mas em vez de nos condenar, tem perdão. Perdão para nos dar no sangue do Senhor Jesus. É quando entendemos isso
que apesar do nosso pecado Ele não nos condena, que o vemos como um Deus tremendo, poderoso, mas cheio de misericórdia. Quando nós entendemos quem é o Senhor, nós o tememos, não com medo dele, mas porque Ele é um Deus misericordioso e Ele nos perdoa. O clamar a Deus, lembrando o sangue de Jesus, não é um fim em si mesmo, mas é para nos aproximarmos de Deus. É esta autoestrada que Deus abriu, para que nós o possamos ver como um Deus tremendo, mas um Deus de perdão, um Deus que não nos condena. A segunda autoestrada que leva ao salmista e nos leva a nós até Deus é a sua palavra. Quando confessamos o nosso pecado, não ficamos automaticamente cheios de Deus, do seu Espírito. Necessitamos de aguardar, de esperar, pois a relação com Deus não é uma relação como se fosse com uma máquina, mas a relação com Deus é uma relação com uma pessoa. Aliás, a pessoa mais importante de todo o universo. Deus não quer apenas dar-nos o perdão dos pecados, que Ele já deu e continuará a dar em Jesus, no seu sangue. Mas Ele quer que nós o conheçamos intimamente, profundamente. E isso é principalmente ou fundamentalmente através da sua palavra. Por isso o salmista diz: aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda. Espero na sua palavra. A palavra de Deus não é para ser lida a correr, é para ser meditada. Só percorremos esta autoestrada da palavra se lermos todos os dias e meditarmos nela todos os dias, como diz o salmista no Salmo 1. E aqui o salmista diz que aguardava, esperava o Senhor, aguardava Deus na sua palavra. Ou seja, Deus vai se dar a conhecer cada vez mais e melhor se o aguardarmos, se não tivermos pressa, se esperarmos por Ele na sua palavra, se lermos, se estudarmos, se meditarmos, se partilharmos com os outros. A palavra de Deus também não é um fim em si mesma, mas é para conhecermos mais Deus. E a palavra, a doutrina, a sã doutrina, essa palavra, essa doutrina vai fazer-nos desejar ter mais Deus na nossa vida, conhecê-lo mais, amá-lo mais. E vai nos levar à oração, que é a terceira autoestrada que nos leva à presença de Deus. Essa terceira autoestrada que leva ao salmista e nos leva a nós até Deus, até à sua presença, é a oração, que por vezes pode ser também acompanhada com jejum. A palavra leva-nos a conhecer um Deus tão maravilhoso, glorioso, precioso, que desperta em nós um desejo por estar na sua presença, mais do que os guardas pelo romper da manhã. A nossa alma, ela deseja, ela anseia o Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Como é que os guardas esperam pela manhã? Desejando que ela chegue para poderem descansar. E eles esperam também com a certeza que ela virá. Amanhã virá. A oração, essa autoestrada, esse meio de graça que nos leva até Deus, ela é para ser percorrida com todo o coração. Porque Ele, o Senhor, é precioso para nós. Nós vamos buscá-lo até o encontrarmos. Como diz em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A oração não é um fim em si mesmo, mas é para desfrutarmos a presença gloriosa de Deus, para sermos transformados na sua presença. E ali, diante do trono da presença de Deus, colocarmos as nossas petições, para que o seu nome seja santificado, para que o seu reino venha, para que a sua vontade seja feita, para que o pão nosso de cada dia nos seja dado, para recebermos o perdão e sermos transformados para dar aos outros também o perdão, para sermos livres do mal e da tentação, enfim, para termos mais de Deus em nós. E para que os outros, as pessoas que nos rodeiam, as pessoas por quem oramos, possam ter mais de Deus também nelas. As profundezas em que o salmista estava levaram-no até Deus. Levaram-no a esperar em Deus. E agora ele não podia fazer outra coisa senão convidar todo Israel a esperar no Senhor. Espere, Israel, no Senhor. Pois não havia e não há para nós hoje quem nos possa satisfazer plenamente, a não ser o Senhor. O Senhor que é para ser temido pelo seu perdão, que é para ser conhecido pela sua palavra, que é para ser desejado e experimentado através da oração. O salmista encontrou Deus, o Deus que quer ser conhecido, adorado, desejado, pois Ele é o Deus que salva. Nele há abundante redenção. No Senhor há misericórdia.
Só Ele pode resolver o maior problema da nossa vida, que é o nosso pecado, que exatamente nos separava daquele que é o único que nos pode satisfazer plenamente, que é Jesus. Se estamos em Jesus, se Ele é o bem maior da nossa vida, pois crer em Jesus não é apenas entender intelectualmente que Ele morreu por nós, mas é fazer dele o Senhor, o bem mais precioso da nossa vida. Se cremos em Jesus, estamos em Jesus, todas as nossas iniquidades foram remidas. Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Estes e outros meios de graça não são um fim em si mesmos. Não são os meios de graça as disciplinas espirituais que nos salvam. Mas Deus, Ele abriu estas autoestradas para que o oceano da sua presença, da sua pessoa, estivesse disponível para nós. Para que nós disciplinadamente os usássemos. Para que os levássemos a sério. Para que, como Pedro diz na sua carta, segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, nós possamos crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.